depoente, que lamentavelmente de depoente não tem nada, porque não fala nada, e a gente gostaria de ouvir o seu depoimento, porque nós gostaríamos muito de poder ter a confirmação de suspeitas que nós temos, né? Como, por exemplo, sobre o seu contrato com a Dataprev, se havia uma integração técnica com os seus servidores de validação biométrica, se existia uma integração, quem que autorizou a conexão da sua plataforma aos sistemas da Dataprev. Nós temos que ouvir servidores da Dataprev. Eu gostaria de saber se o senhor conhece, por exemplo, o senhor Saulo Milhomem, se o senhor confirma que a sua plataforma só conseguia validar cadastros fraudulentos porque a Dataprev desativou deliberadamente as travas de conferência biométrica e documental. Por aí vai. A gente teria várias perguntas, senhor Igor, que seriam muito importantes para o esclarecimento dessa trama, dessa fraude tão gigantesca contra pessoas vulneráveis, aposentados. Mas o senhor optou por não colaborar. O senhor optou por não falar, não trazer, não colocar luz na nossa investigação. Isso é muito ruim, até porque isso só vai depor contra o senhor. O senhor não consegue gerar nenhum tipo de empatia aqui com o colegiado. O senhor se coloca de uma forma arrogante perante aqui essa CPMI. Isso é muito triste, até pela sua pouca idade, né? Chegar aqui com tamanha empáfia e a gente não percebe no seu olhar nenhum tipo. Senhor presidente, eu queria só um pouquinho de silêncio, porque eu estou meio atrapalhando um pouco aqui o raciocínio. Silêncio, por gentileza. A gente não percebe nenhum tipo de solidariedade quando passam fotos de pessoas que foram roubadas. E é uma pena, né? Porque o senhor é novo ainda, poderia ter algum tipo de empatia para com os velhinhos, aposentados, mas talvez se tivesse essa empatia, não teria participado desse esquema tão vergonhoso. Assim como vergonhosa é a participação da base do governo aqui nessa CPMI, com as suas narrativas. Senhor presidente, realmente eu confesso que eu estou tendo dificuldade de desenvolver um raciocínio. Pois não, excelência. Se Vossa Excelência puder pedir silêncio. Peço mais uma vez silêncio. Obrigada. Mais um minuto para a deputada Bia Kicis, por favor. Obrigada. Assim como vergonhosa é a narrativa que a base do governo tenta construir aqui, né? Eu lembro do Lula falando assim: a gente inventa a narrativa que quiser, daí a gente convence as pessoas da narrativa e aí a gente pode contar a mentira que quiser. Basta construir uma narrativa. Só que a narrativa daqui não dá para colar. Como achar que o presidente Bolsonaro, que no segundo ato do seu governo, que o primeiro foi constituir o seu governo, a organização administrativa, no segundo foi a MP 871, que é a MP antifraude, que geraria uma economia de quase 10 bilhões com o impedimento das fraudes. Primeira e única medida em 30 anos que atacou a fraude do INSS, como achar que ele foi o causador da fraude. Então, assim, é uma narrativa tão bizarra, né? Mas a gente tem que falar, porque a gente fica ouvindo isso aqui todo dia, né? Então, hoje a gente ouviu aqui que tem um decreto que possibilitou que novos ACTs fossem feitos não por sindicatos apenas. Em primeiro lugar, a CONTAG é responsável por 80% das fraudes. Então, assim, todos os sindicatos são ligados a quem? Ao Lula, ao irmão do Lula, ao irmão do deputado do PT. É tudo ligado ao PT e ao Lula. E querem convencer que o culpado é o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Nem que o povo brasileiro fosse imbecil. Não daria para convencer as pessoas disso. Vocês não têm uma narrativa melhor, não? Procurem algo melhor, porque está ficando cansativo ficar ouvindo toda vez essa pataquada.
Muda um pouco, tenta achar alguma coisa que possa convencer o povo. E agora a gente vendo que a grande maioria dos eleitores do Lula são os que foram fraudados. Quer dizer, a base do Lula é a maior base, né, que foi roubada, fraudada. Quer dizer, a gente não tem o menor respeito pela sua base, pelos seus eleitores, por nada. É um bando de gafanhoto que só quer destruir. Então, a gente fica assistindo isso aqui, mas, sinceramente, a gente vê um vídeo que foi passado aqui do presidente Bolsonaro, a gente pensa que saudade de ter um presidente patriota que cuidava desse país, que cuidava das pessoas, que se importava com as pessoas. Hoje você vê só a dona Esbanja gastando nosso dinheiro, fazendo dancinha, fazendo coquetel fracassado. Na COP não vai um chefe de Estado no coquetel. Quer dizer, daqui que isso tem a ver? Tem a ver porque é a mentalidade da gastança, do roubo, da fraude, do desperdício, do deboche para com o povo brasileiro. Essa é a mentalidade que impera há muito tempo. E o Bolsonaro tentou romper com isso. No seu governo não tinha isso. Como eu falei na última sessão, o MP declarou, no governo Bolsonaro não teve corrupção, não conseguiram pegar nada, nada. Aí fica o desespero, o PT aqui, a base do governo querendo jogar no colo do Bolsonaro uma fraude que beneficiou CONTAG, Frei Chico, né? Irmão do Lula, irmão de deputado do PT, quer jogar no colo do Bolsonaro. Façam-me o favor, sejam um pouco mais criativos, que está ficando chato. E aí, a gente ainda tem que encarar a interferência do Supremo Tribunal Federal, distribuindo habeas corpus à vontade, sendo que, com relação a habeas corpus contra os atos deles, relator, eles são super restritivos. Eu estou aqui há mais de um ano tentando aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados que altera a lei de habeas corpus para deixar claro que cabe habeas corpus contra a decisão monocrática. Porque eles inventaram uma jurisprudência de que não cabe habeas corpus contra despacho. Quer dizer, cabe contra a decisão da turma, cabe contra a decisão do plenário, mas não cabe quando é um só que dá. Quer dizer, um ministro manda mais que a corte inteira. E a gente não consegue aprovar porque a gente sabe que tem telefonema do Supremo que chega. Não pauta isso. Aí o líder do governo, o Lindbergh Faria, fica gritando, dizendo, não, esse projeto aí é para beneficiar os presos do 8 de janeiro. Meu amigo, esse projeto é anterior a 2023. Esse projeto ele vai beneficiar qualquer lado, não tem lado. Qualquer pessoa, qualquer advogado vai precisar de um habeas corpus um dia contra um despacho. Não importa se de direita, de esquerda, isso não interessa. Mas não, agora aqui na CPMI eles mostram que eles não têm o menor respeito, e eu me solidarizo mais uma vez aqui com o presidente, e sai distribuindo habeas corpus para qualquer um vir aqui, não precisa falar nada, fazendo a gente ainda de palhaço. Só que a gente pode ficar tranquilo que não somos só nós que estamos sendo reis de palhaço, não, viu, senhor presidente? Hoje o Supremo determinou que se suspendam as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro que estavam apurando aquela retirada dos uniformes camuflados dos traficantes que foram mortos. Não pode investigar. Então tem muita gente sendo feita de palhaço nesse país. E são sempre as pessoas decentes que estão sendo feitas de palhaço. E eu quero colocar aqui a minha resignação e dizer que fico muito triste que uma pessoa tão jovem também, de apenas 28 anos, se somem a essas pessoas que querem atrapalhar, que não colaboram. É realmente uma pena, mas a gente pode imaginar o tipo de promessas que o senhor deve ter recebido, talvez até de ameaças, a gente não sabe dizer. Mas no mínimo de promessas, que o senhor vai sair impune dessa, que a sua defesa vai ser toda, né? O senhor terá 500 mil recursos, todas as chances. Mas a gente espera que não. A gente espera que o Brasil, que com a luta que a gente faz aqui, com o trabalho que a gente está empreendendo, com a quantidade de parlamentares que se engajam de verdade, né, para tentar limpar um pouco a política do Brasil, que infelizmente tem tantas pessoas engajadas na corrupção, a gente espera que a gente ainda consiga
esclarecer. E eu tenho certeza que, nesse caso dessa CPMI, os fatos serão esclarecidos, senhor presidente. Porque, por mais que blindem pessoas que a gente sabe que são envolvidas e são importantes para o esclarecimento de todo o caso, nós sabemos que com as quebras de sigilo, com as informações sigilosas que nós temos recebido, nós vamos conseguir dar ao povo brasileiro a resposta que eles esperam. Então, assim, é por isso que a gente, apesar de toda a tentativa de blindar, de atrapalhar os habeas corpus, a gente não perde a esperança, o ânimo e a vontade de continuar vindo para cá, trabalhar e desvendar esse crime. Eu tenho certeza que, ao final, os aposentados, os pensionistas, saberão quem foi que deu causa a essa miséria deles. Eu tenho certeza que isso será esclarecido. E que eles deverão receber seu dinheiro de volta, mas que a União deve ser ressarcida também, porque não existe dinheiro público, o dinheiro da viúva, não. O dinheiro da União é dinheiro dos impostos, do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.